Seja bem-vindo ao canal Pod Cristo Cast. Hoje iremos apresentar Jonas, o nosso orgulho diante da oportunidade de Deus, por Maria Luísa Ferreira Cabral. O livro de Jonas é um relato biográfico. Ele conta a história da fuga do profeta, que tentou escapar do chamado de Deus por orgulho e egoísmo. Este livro tem apenas 4 capítulos. Ele mostra a fragilidade humana em contraste com a grandeza e a misericórdia de Deus. Vemos que mesmo quem tenta fugir é alcançado pelo propósito eterno de Deus. Durante a leitura, vamos meditar nesta história, buscando aplicações práticas para a nossa vida. Afinal, muitas vezes, nós também tentamos nos esconder, e Deus usa essas circunstâncias para nos mostrar nosso orgulho, medos e falsas certezas. Aplicação e leitura. Jonas, ao receber o chamado de Deus para pregar o arrependimento em Nínive, imediatamente decide seguir na direção oposta. Parte para Tarsis, tentando se afastar da presença do Senhor. No entanto, o navio em que viajava é surpreendido por uma terrível tempestade e fica prestes a se despedaçar. Enquanto todos clamavam aos seus deuses, Jonas dormia profundamente. Despertado pelos tripulantes, ele reconhece que sua fuga havia provocado aquela situação. Ao ser lançado ao mar, Jonas é surpreendido pelo grande peixe que Deus já havia preparado para o seu livramento. Geralmente, olhamos para Jonas apenas como profeta fujão e concluímos que escapar do propósito de Deus traz tempestades. Contudo, muitas vezes, ignoramos detalhes em nossa própria vida. O orgulho, o medo, o apego ao conforto e outras barreiras que nos impedem de viver para o eterno. Jonas foi chamado para pregar o arrependimento a um povo inimigo, que, em sua visão, não merecia a misericórdia divina. Nós, como igreja, fomos chamados a manifestar integralmente o amor de Deus, revelado ao mundo por meio de Cristo, em um mundo egoísta, endurecido e perdido em si mesmo. Viver para o eterno significa abrir mão do que o mundo chama de segurança e prazer, e até mesmo dos nossos sonhos legítimos, a fim de obedecer ao propósito de Deus. Amar o próximo como Jesus nos amou exige renúncia. Quando priorizamos apenas nossos interesses, agimos como Jonas. Dormindo em meio à tempestade que nós mesmos provocamos. As pessoas ao nosso redor, seja família natural ou espiritual, acabam sofrendo os efeitos das nossas escolhas. Glória a Deus por Jesus Cristo. Por meio dele, nos foi dado o Espírito Santo, que nos conduz, consola e fortalece ao longo do processo. Para sermos guiados por ele, basta ter no coração a sincera intenção de agradar a Deus. Neste primeiro ato da aventura de Jonas, aprendemos uma lição crucial. O nosso orgulho e a busca por segurança nos levam a dormir, ignorando a realidade ao nosso redor e sequer percebendo as tempestades que nos cercam. Mas se estivermos dispostos, seremos despertos. Lembre-se: o nosso destino é a eternidade ao lado de Deus, e o nosso navio são as distrações impostas por um mundo que nos odeia. Oração inicial. Senhor Deus, me perdoa pela minha predisposição a andar contrário ao que o Senhor deseja por tantas e repetidas vezes querer escolher o meu próprio caminho. Sonda meu coração e me guia, em nome de Jesus. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono.
E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas, dentro do grande peixe e em completo desespero, começou a orar a Deus. Sua oração refletia a aflição da quase morte, o medo de estar para sempre separado do Senhor. Mesmo naquele local incerto, com a certeza de ter sido ouvido, Jonas adorou a Deus e reconheceu que quem se entrega à idolatria abandona o Senhor. Muitas vezes, sem perceber, acabamos na mesma condição de idólatras, mesmo sendo embaixadores do reino. Isso acontece porque desejamos apenas o que é natural. Em coisas simples, deixamos de viver para o Senhor e passamos a fazer tudo para nós mesmos. Essa idolatria sutil se manifesta de diversas formas. No Brasil, por exemplo, tentamos conquistar resultados políticos pela força do próprio braço, esquecendo que Deus constitui e destitui reis. Essa postura gera consequências, como injustiças e processos disfuncionais, as tempestades que criamos. Da mesma forma, a religiosidade e o desejo por ministério podem nos levar a agir sem fundamentação em Cristo. Isso torna nossas obras infrutíferas e transforma a busca por santidade em satisfação humana. Agindo assim, esquecemos que nada vem de nós. Tudo é dom de Deus. Até mesmo a família pode se tornar o nosso navio, quando a colocamos no centro da vida como se pudéssemos sustentá-la por nossa própria força. Se a família toma o lugar que é de Jesus, isso coloca sobre ela um peso desnecessário. A família é dom e instrumento de Deus para nos conduzir à santidade, mas se ela se torna a razão da nossa existência, deixa de refletir a aliança divina, tornando-se um reflexo passageiro do mundo. O mesmo princípio se aplica à nossa profissão e a tudo o que nos foi dado. Neste segundo dia, aprendemos com Jonas que precisamos abandonar nossas falsas seguranças e adorar a Deus de todo o coração. Pergunta para reflexão: de que navios família, trabalho, sonhos, ministério, estou fazendo minha segurança em vez de Deus ser meu refúgio? E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse:
Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quando falamos de Deus, não existe um simplesmente desistiu. Ele escreveu a história de cada vida desde antes da fundação do mundo, conhecendo nosso coração, orgulho e limitações. E a de Jonas é um exemplo. Seu orgulho, sua determinação a se esconder daquilo que o expunha e permitiu o processo para que o profeta reconhecesse que existe um Senhor sobre todas as coisas. Muitas vezes buscamos algo com mais intensidade do que ouvir a Deus. Isso se torna idolatria, e muitas vezes estamos buscando a nossa própria segurança ou até mesmo provar para nós mesmos que somos especiais para Ele e suficientes para o que estamos vivendo. Mas o Pai nos mostra de forma irrefutável que somos completamente dependentes dele quando nos dá seu Filho. Jesus, ao se manifestar e falar ao mundo, ensinando, caminhando, curando e se entregando, mostra que não somos suficientes para nada, ou sequer necessários. Às vezes, basta olhar ao redor. Em meu ciclo pessoal, existe um exemplo próximo. Uma mãe que faleceu no parto. No começo, senti dó do filho, pensando que ele cresceria indefeso. Com o tempo, vi o pai e a avó cuidando dele como a mãe faria. Hoje, sei que ele tem a Deus para conduzir todos os seus dias. Muitas mães têm o privilégio não apenas de gerar, mas também de conduzir a vida de seus filhos. No entanto, elas não são a fonte única de cuidado e proteção. Esse papel pertence a Deus, que guia, sustenta e fortalece cada criança, mesmo quando a vida toma rumos inesperados. E deve ser assim, com muito maior intensidade quando a mãe está presente. Deus é suficiente em tudo. Ele escreve nossas vidas com perfeição e nos perdoou quando ainda éramos pecadores. O Espírito Santo nos mostra diariamente que nossa vida está escondida em Jesus e que todos carecemos de sua misericórdia e direção. Jonas hoje nos ensina que a obediência é sempre o melhor caminho, mas que Deus não desiste de nenhum dos seus. E mesmo com nossos defeitos, Ele nos conduz para uma eternidade ao seu lado. Pergunta para reflexão: que livramentos ou faltas em minha vida provam, de forma irrefutável, que Deus é a minha proteção final, e o quanto ainda hesito em aceitar essa total dependência dele? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos.
Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas ficou profundamente irritado com a conversão de Nínive. Sua oração foi efusiva e honesta. Confessou não querer ir porque sabia que Deus é clemente, misericordioso, paciente para se irar, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Ousadamente, Jonas chegou a pedir a Deus que lhe tirasse a vida. Deus então questiona Jonas sobre a razão de sua ira, e ele, como uma criança emburrada diante do pai, observa o que iria acontecer. Para ensinar uma lição, Deus faz crescer uma planta que lhe dá conforto e alegria, mas, no dia seguinte, a planta murcha, e Jonas se irou novamente. Deus conclui o livro questionando Jonas. É razoável se preocupar com uma planta que proporciona conforto, mas não compreender a misericórdia de Deus para com um povo que ainda não sabia diferir o certo do errado. Jonas nos mostra a realidade humana. Julgamos com olhos carnais e pensamos que Deus muda de caráter ou tem preferidos. Mas ele nos lembra que, se não fosse por sua benignidade e misericórdia, todos estaríamos mortos em nossos pecados. Neste último dia, não é preciso mais citar que o caráter do homem é completamente falho. Mas é preciso reconhecer o caráter imutável, misericordioso e absoluto de Deus. O Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Ele tem supremacia sobre todas as coisas e nos amou de tal maneira que nos deu uma parte de si, seu Filho, Jesus Cristo. Acima de tudo, conhecedor dos nossos corações, que estes dias nos deem ânimo e coragem para deixar de nos esconder no que vemos e aprender a esperar naquilo em que acreditamos. Que, em qualquer circunstância, quando vermos a misericórdia de Deus, não sejamos dos que julgam, mas dos que se alegram, e que também recebamos a misericórdia dele em nossas vidas. Não existe situação que ele não perdoe. Devemos então olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, e deixar que o Espírito Santo nos conduza ao longo desta caminhada. Oração final. Senhor Deus, eu recebo o teu perdão manifesto na cruz de Cristo e te entrego o meu coração. Perdoa-me por me esconder atrás de situações, pessoas ou formas de viver e me conduz para o que é eterno. Em nome de Jesus. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Para fechar,
O que o livro de Jonas realmente nos ensina? Não é apenas uma história sobre um grande peixe. É um espelho que reflete o nosso próprio coração. Nós vimos que podemos fugir de Deus, mas não podemos fugir da sua soberania. As tempestades que enfrentamos muitas vezes são a graça severa de Deus nos chamando de volta. Vimos que Deus é o Deus da segunda chance. Ele usou um profeta imperfeito e rebelde para salvar uma cidade inteira. Isso nos dá esperança. Se Deus usou Jonas, Ele pode usar você e eu, apesar das nossas falhas. Mas o grande desafio final fica no capítulo 4. Jonas se importou mais com o conforto de uma planta do que com a salvação de 120.000 pessoas. E a pergunta que o livro deixa em aberto para mim e para você hoje é: o seu coração bate pelas mesmas coisas que o coração de Deus? Muitas vezes, amamos o nosso conforto e julgamos o mundo, enquanto Deus quer que saiamos do nosso conforto para salvar o mundo. Que a gente não seja como Jonas, que conhecia a teologia de Deus, mas não tinha o amor de Deus. Que a nossa obediência seja rápida e que a nossa compaixão seja maior que o nosso preconceito. Pense nisso essa semana. Quem é a Nínive na sua vida que você precisa perdoar e amar hoje? Que história poderosa, não é? Se essa mensagem tocou você de alguma forma, demonstre deixando o seu joinha. Gostaria muito de ler a sua reflexão sobre o tema aqui nos comentários. E se você acredita que mais pessoas precisam ver isso, compartilhe este vídeo como uma forma de espalhar a mensagem. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.